Entrevista, cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós conversamos com a poesia. Hoje nós conversamos com um daqueles raros homens que têm a capacidade de descodificar o mundo para que a gente o entenda. Nós vamos conversar com Luiz Augusto Cassas, poeta. Boa noite. Boa noite, Américo. É um prazer enorme tê-lo aqui. Diga uma coisa, poeta. Quando Vinícius morreu, Drummond disse o seguinte: Vinícius não era apenas um poeta, ele viveu como um poeta. Na sua concepção, o que é viver como um poeta? Acredito que esse olhar mudou. Viver como poeta, Drummond, na época, falava do Vinícius como um grande boêmio, né? Que viveu a poesia como letra, né? De música e como poeta. E viveu boemiamente o amor à vida. Hoje, para mim, compreender viver como poeta é viver da poesia em função dela. Ser um servo da beleza, dedicar-se plenamente à poesia e fazer da poesia o seu caminho no mundo. O senhor diria um operário da poesia? Sim, um operário em construção da poesia, para usar um termo de Vinícius, Sim. Um poema que ele tem. Sim. Seria, então, trabalhar. Trabalhar a poesia seria trabalhar o mundo? Eu acho que sim. Eu acho que o ato de nomear a palavra é uma maneira de também construir a poesia e também trabalhar o mundo. Eu acho que toda vez que nós construímos um poema, vem burilado e condensado todas as questões do desejo, da imaginação do autor, mas também a sua apreensão da realidade que o circunda, que é o mundo. Quando alguém diz assim, este aqui é um poeta, que tipo de responsabilidade o senhor sente, se por acaso sente alguma? Bom, sente ou não sente? Quando alguém me fala que é um poeta, eu sei logo que ele é um homem solitário, porque os poetas são homens solitários. Não, eu pergunto quando alguém lhe diz, este aqui é Luiz Augusto Cassas, um poeta, você sente uma responsabilidade em relação a esse título? Não, porque naturalmente eu carrego a responsabilidade da poesia. Então eu não sinto, eu já tenho naturalmente, que é uma responsabilidade que eu tenho com ela, desde a minha infância, que depois se consolidou, quando eu percebi que, para usar um termo da parábola dos talentos, a melhor coisa que eu podia fazer era a poesia. Veja bem, geralmente se pensa em poeta, pensa no lirismo exacerbado, em grandes tragédias de amor, mas você tem uma série um instante de sua poesia que ela é doméstica. Você se refere às coisas do cotidiano com uma sensibilidade rara. Isso é poesia pura e, na sua opinião, você prefere isso ou as grandes tragédias emocionais? Não, eu acho que o palco da poesia são todos os temas. Eu vejo a poesia, fundamentalmente, da sua grande concepção, como os gregos, com beleza e tragédia. Mas eu jamais descuro de qualquer tema que vai do cotidiano ao infinito. Eu digo sempre que eu vivo na ponte aérea cotidiano ao infinito. Porque eu gosto do café da manhã, do dia a dia, aos grandes temas universais. Eu digo sempre que eu sou um buscador, no sentido de buscar mistérios e enigmas da vida, e sou um não buscador, no sentido de que eu gosto da minha cidade, do relacionamento com a cidade, do cotidiano, do dia a dia. Meu pai e minha mãe são personagens da minha obra, né? Tragédias emocionais também, evidentemente, naturalmente, são incorporadas. Eu não nego a sombra, né? Eu torno a sombra luz. Eu aprendi isso, que é mais uma visão dionisíaca, que eu aprendo dos gregos, que é no sentido de você mergulhar na escuridão, não para cantar a escuridão, mas tirar o elemento da luz. E eu gosto de todos os temas que ela possam iluminar o caminho. Por exemplo, eu tive alguns problemas de saúde e escrevi um poema sobre isso. Porque eu acho que nós, poetas também, nós temos o dever de fabricar sentido, produzir sentido, não só para nós, mas dar respostas interiores a questões nossas, que também são questões da coletividade. Universais. São questões universais. Você se referiu já 3 vezes aos poetas gregos. Até onde eles influenciaram sua poesia?
Eu acho que eles me influenciam a poesia no sentido mais filosófico, no sentido de compreender que a poesia é beleza e tragédia, e que a tragédia, como prega Aristóteles, é o grau mais elevado da poesia. Eu cultivo todos os graus, mas eu reconheço na tragédia a grande maneira do mundo se expressar, e você entender não só um poeta, a sua dimensão, mas a dimensão da sua cidade, do seu tempo, da sua época. Você acha que São Luís ainda é Atenas brasileira? Eu acho que São Luís nunca foi Atenas brasileira. Eu acho que isso é uma mitificação maranhense, né? Todos nós precisamos de algum mito. Até porque... Por que você nega esse título? Não, eu não nego. Esse título é um... Você acha que nunca foi? Não, eu acho que nunca foi. Eu acho que isso é uma invenção local nossa. Porque eu não percebo no relacionamento que eu tive a vida inteira com pessoas de fora me tratarem dessa maneira. Nos tratarem, nós maranhenses. Eu acho que nós temos uma tradição, uma poesia específica, uma grande tradição poética, que vem em Gonçalves Dias, que seguramente, na minha opinião, é o maior poeta brasileiro, não é por ser do Maranhão, né? De Sousandra, de Maranhão Sobrinho, e na modernidade grandes poetas, né? O Nauro, o Goulart, o Tribuzzi, o Chagas. Tem a minha geração, que tem grandes poetas também, o Salgado Maranhão é muito bom, por Ronaldo Fernandes. Costa Fernandes. Tem muitos grandes poetas. Mas eu acho que, ao contrário do que se apregoa, vamos pegar o exemplo de Gonçalves Dias. Está lá, narrado por seu maior biógrafo, que é da sua época, e quando ele chega em Caxias e acende um cigarro na rua, ele ficou mal visto em Caxias, né? O que se percebe ao longo da história que aconteceu com Gonçalves Dias, aconteceu com Goulart, que teve que ir embora cedo daqui, com o próprio Maranhão Sobrinho, que foi embora, é que eles estavam lutando sempre contra o meio do que o meio estava a favor dele. Eles se tornaram mais poetas numa luta verbal e numa luta pessoal contra a maré do meio, de que pelo favorecimento que o meio dava à poesia. Você acha que São Luís não absorve poesia? Acho que São Luís absorve poesia, tem uma tradição poética, mas hoje eu sou muito temeroso, porque o nível de educação pública e privada tem uma queda muito grande. O valor do livro foi desqualificado, principalmente aqui na nossa região. Eu vejo muito pouca políticas em relação ao livro, e eu acho que isso desqualificou muito a questão da leitura, de uma maneira geral, e da poesia em especial. Porque normalmente o leitor de poesia já é um leitor, não é um leitor no mundo inteiro de grandes tiragens, né? A não ser na Rússia e raros países, e que com o valor dos preços e a distância dos grandes meios e a par de poucas livrarias e a par de poucas políticas em relação ao livro, ela ficou num subplano que desqualifica um pouco o conhecimento e a cultura maranhense. Você acha que isso é falta de uma política governamental, seria o caso? Eu acho que é falta de uma política geral, né? De compreensão de que o livro é o grande alavancador de qualquer cultura. Ninguém está dizendo que vai colocar o livro e vai esquecer todas as tecnologias. Não, absolutamente. Mas o livro não pode ser esquecido. É a partir do livro que é gerado todos os fatos e todos os conhecimentos. Todas as tecnologias. Todas as tecnologias. Na hora que o livro é desqualificado, você vai ter o quê? Um estudante aplicado em tecnologias, mas que tem dificuldade até de escrever um texto. Mas hoje, poeta, há uma tendência enorme para especialização. Em todas as profissões, especialização. O ensino, então, ele está bitolado, ele está dirigido e se perdeu a noção da cultura geral. No que se perde a noção da cultura geral, o livro vai junto, a literatura vai junto, seja poesia, ou seja um conto, romance, enfim, vai junto. Isso é um subproduto negativo dessa especialização, seria? Não, eu não vejo assim. Eu acho que a especialização, ao contrário, ela abarcou o mercado do livro. Pessoas que nunca leram, subitamente, médico. Então ele é obrigado, né? A bibliografia que ele tem necessária e os temas que lhe interessam, ele lê. E eu acho que abarcou, cresceu grandemente o número de profissões, né? E criou-se, a par disso, uma grande literatura técnica e humanística que é dedicada mais à questão profissional. Eu não diria que isso diminuiu. Eu acho que eu conheço
grandes escritores, psiquiatras, amigos meus, que são grandes leitores de poesia. Não aqui, fora daqui. Fora daqui. Fora daqui, né? Mas o que eu vejo, diminuir, quando se deu exemplo aqui em São Luís, porque eu lido com os colégios de segundo grau, de vez em quando sou convidado, vou dar palestras, e eu vejo a dificuldade dos alunos, por mais boa intenção que tenham, até na leitura de certos poemas. Você acha que deveria haver uma ação da professora? Às vezes nem a professora lê, mas você acha que deveria haver uma ação mais lúcida da professora? Eu acho que a professora ela é a consequência de uma uma baixa política educacional e cultural que o Maranhão desenvolve. Poeta, Maranhão, hoje, você considera hoje São Luís, que é a nossa cidade, que é a cidade que a gente ama, claro, ela é uma cidade burra? Não. Eu diria que São Luís ela conseguiu compatibilizar um antigo romantismo que vem muito da nossa história, né? Da nossa indústria lírica, de Gonçalves Dias, de grandes poetas, a própria visão da construção de uma cidade histórica, uma parte ruína, uma parte sendo restaurada, o mar, nós somos uma ilha, e uma ilha sempre remete a um nível de transcendência, nos liga sempre ao continente, ou seja, somos uma Grécia, de certa maneira, ao pensar em São Luís. Muitas pessoas até brincam, como uma Ítaca, alguma coisa, que nós temos o Itaqui, né? Mas eu não vejo nesse nível. O que eu vejo é uma precariedade, como eu falei, em relação a essas políticas culturais, que tem baixado a qualidade, né, educacional e cultural na apreensão dos grandes valores. A sociedade está afastada disso, poeta. Os velhos botequins, onde a moçada se reunia para conversar sobre literatura, poesia, isso sumiu, isso desapareceu. Hoje os pontos de balada, uma música suspeita, suspeita no sentido de qualidade, é tocada e isso afasta a juventude. Hoje você raramente se encontra um ponto em que a literatura esteja sendo discutida, ou até apenas uma discussão de nível mais alto, política, comportamento, enfim. Isso é prejudicial à literatura, à cultura e ao povo e à poesia, na sua opinião? E qual seria o remédio para isso? O senhor responde no próximo bloco. Obrigado. Poeta, a pergunta foi os pontos em que convergiam a juventude para discutir literatura, política, a participação nessa vida inteligente da cidade diminuiu, em detrimento de pontos de balada, muito mais, entre aspas, fúteis. Isso aí teriam como reverter isso? De que forma, poeta? Ou é apenas um sonho? Eu não acho, Américo, na verdade, que o saudosismo dos antigos bares seja representativo no caso de construção de uma identidade, vamos dizer, cultural. Eu mesmo, por mim mesmo, eu tenho a experiência de um bêbado há 22 anos, que foi muito bom ter me afastado, porque eu só pude lançar a minha obra reunida agora porque eu estou há 22 anos fora do bar. Pude me dedicar com mais. O que eu acho é que mudaram os espaços. Eu vou muito a São Paulo. Então o que eu vejo de livrarias com espaços, cafés, o que eu vejo de leituras de poemas, o que eu vejo de debates públicos em universidades privadas e públicas, em centros culturais, é enorme. Não vejo isso aqui, não acompanho na mesma proporção o fato aqui. O que eu vejo são poucos espaços que produzem reflexões, incluindo na própria universidade, tanto as públicas quanto as privadas. Ora, se a universidade, os colégios de segundo grau, a própria biblioteca pública, que ficou fechada não sei nem quantos anos, reaberta agora, não produzem essas reflexões, não facilitam, não tornam-se agentes, facilitando o espaço para a juventude, onde é que eles vão se reunir? Né? Então eu acho que falta uma ação pública, uma ação privada, uma reflexão maior,
Porque a juventude é disponível sempre ao novo. Eu acho que a juventude, eu tenho muitos amigos jovens, de todas as faixas etárias. E eu vejo sempre o alto interesse que eles têm, inclusive pela poesia. O que eu vejo é a dificuldade de espaços que tenham, que levem essa reflexão e essa circulação de ideias com o verbo. Poeta, vamos focar agora no poeta Luiz Augusto Castro. Você agora, recentemente, se lançou toda a sua poesia. Não está muito novo para fechar toda a poesia? Não, ainda tem muita poesia para frente, poeta. Mas a poesia reunida não quer dizer que eu não vou continuar. A poesia completa, sim. Se eu lançasse uma poesia completa, aí eu estaria me despedindo. O Ledo Ivo fez isso e morreu depois. Eu estou lançando uma poesia reunida, que é o acúmulo. Eu tenho 60 anos, nunca lancei uma poesia reunida antes, nunca fiz uma antologia, e reúno 16 livros publicados e 4 inéditos. Na verdade, 5. Porque o último livro, que chama-se O Livro, ele tem 2 livros juntos, 2 unidades literárias, que um que se chama O Sentido, Revelações da Fumaça do Incenso, e o outro que se chama O Paraíso Reencontrado. Então, para mim, foi e continua a ser, e vai ser, um ápice muito interessante, porque eu registro todo o meu pensamento poético, toda a minha relação com o verbo, o meu sentimento, o meu pensamento, todas as relações com todos os temas, porque eu tornei a minha vida tornou-se verso, na verdade. Eu posso dizer que esses 2 volumes, com quase 700 páginas cada um, são 1.400 livros, 1.400 páginas, 100 e poucas aproximadas de fortuna crítica, eles refletem uma unidade do meu pensamento. Claro que é uma unidade no sentido de que essa multiplicidade se torna una. Todos os meus estilos, todos os temas, toda a minha maneira de compreender o mundo, toda a minha relação com os signos do amor, da amizade, do afeto, da história, da filosofia. A poesia ampliou muito o seu repertório e o seu conhecimento, não só com a física quântica também, mas também com as novas ciências, com a própria mitologia, com a psicologia. E isso, ela reflete de maneira a minha jornada no mundo, na vida e com ela, com a poesia. A sua visão, poeta, é muito global, muito generalizada, muito universal. É mais fácil falar sobre o universal ou sobre o particular? Eu acho que o particular é universal e o universal se torna particular quando você consegue entremear o individual e o coletivo. Eu passei a minha vida toda morando em São Luís, então, embora eu viaje razoavelmente um pouco, toda a minha vida é construída a partir de muitos desses valores da minha cidade. Da individualidade. Da individualidade, do umbigo do mundo, que é a minha cidade de São Luís, né? Mas eu acho que o universal se torna naturalmente a linguagem da nossa época. Nós vivemos mais que uma aldeia global, nós vivemos uma aldeia plena. Você entra na internet e você vê que nós estamos, meu amigo mora no outro lado do mundo, né? E nós temos relações profissionais, relações poéticas e de afeto. Então o mundo se torna cada vez mais unitário, embora cada vez mais multiplicado. Então, para mim, lidar com o coletivo individual, lidar com o regional universal, ele é muito simples na proporção em que esses valores da cidade são valores do tempo, são valores do eterno e têm um simbolismo analógico no mundo. Essa simplicidade, acuidade de percepção, ou ela está naturalmente visível? Eu acho que essas questões vão sendo desenvolvidas, vão sendo aprimoradas com o exercício do tempo, da técnica, da leitura, e quando você se reconhece morando numa cidade, que é a minha cidade, cidade de São Luís do Maranhão, vê que ela é apenas uma pequena cidade do Brasil, que é um país de terceiro mundo, segundo eles se reconhecem, né? Mas que nós temos a causa fundamental do nosso amor e na nossa relação é que dá a ela essa dimensão que o coração e a mente engendram para correspondê-la com a vida universal. Poeta, falou há pouco da internet, a internet aproxima pessoas, banaliza algumas coisas, tirou mistérios, não há mais segredos, nem individuais ou coletivos. Isso banaliza o amor?
eu acho que não. Eu acho que os grandes Estou segredos... só querendo tocar fogo, né? Não, eu acho que os grandes segredos serão sempre grandes segredos. A vida sempre teve e terá grandes mistérios e não adianta nós tentarmos devassá-los, porque eles não serão devassados. Eles continuarão sempre. Está na capa das revistas, Angelina Jolie, tirando seus seios, porque descobriu que é um problema antigo, que vem da avó, que passou para a mãe. Quer dizer, há sempre uma coisa nova do ingrediente do mundo, da qual nós não sabíamos, né? E o resultado disso também é inviável, ela não sabe qual vai ser o resultado disso. Eu acho que o mistério da vida permanece. Eu acho que a nós, poetas, também, de certa maneira, compete entender um pouco essa questão do mistério e preservá-lo. Enquanto houver perguntas, preservá-lo, enquanto houver perguntas, e preservá-lo. Eu acho que o grande lance não é invadir o mistério e desnudá-lo. Eu acho que nós chegamos a um grau... Insistir na pergunta. Eu acho que nós chegamos a um grau que nós temos que cobrir e respeitar o mistério. Continuar na pergunta, insistir na pergunta, seria isso? Eu acho que conhecer é insistir na pergunta e também defender a partir do momento que vê que o mistério, para ser acessado, precisa de uma compreensão mais elevada. Poeta, não sei onde li, eu leio muitas coisas suas, mas eu vi a seguinte afirmação, ia estar na primeira pessoa do singular. Eu não pertenço a associações, a academias, a grupos. Essa vontade de ser solitário, isso é um pouco de charme, é um pouco de vocação, é um pouco de vontade de ser? O que é isso? Eu acho que naturalmente, como eu falei no começo, o poeta é um ser solitário, fadado à solidão. Pare bem, nós construímos algo, o poema, que não tem valor comercial. Os valores que nós temos, que nós carregamos, não são valores comprados nem pelo poder, nem pela igreja, nem pelo Estado. Né? Nós não somos mercantilizáveis. Por outro lado, isso é ótimo, porque para mim eu posso seguir a minha vocação ou a minha carreira poética sem as injunções significativas do aporte econômico. Quer dizer, eu posso construir da maneira que eu quero sem ter que me vender a minha alma. Então, mas a questão da solidão eu acho uma questão natural. Eu nunca fui, agora há pouco fui saindo e uma pessoa me perguntou sobre essa questão acadêmica. Eu sou, desde de adolescente, me confrontado com isso. Você é da academia, inclusive, de letras. Eu acho que essas coisas nascem na juventude, né? Uma aspiração. Eu nunca tive aspiração à academia, no caso, academia de letras, nem a grupos, nem associações, porque eu nunca tive, é uma questão natural minha, não só por questão solitária, mas porque eu acho que eu pertenço naturalmente a um grupo a partir do momento que eu participo ali ensaio. Mas eu nunca fui aquele homem de ter uma turma. Eu me lembro quando eu boêmio, eu saía só. Encontrava alguém, depois aquilo que se desfazia. Nós somos amigos há muitos anos, mas nós passamos décadas sem nos ver. Sem um compromisso formal de se encontrar permanentemente ou temporariamente. Tanto que no livro, no pórtico do livro, eu abri assim. Luiz Augusto Cassas, mestre em becos, PhD em ladeiras, OFM das Águas do Maranhão. Quer dizer, meus títulos são esses. Eu não sou de academia. Quando eu digo mestre em beco, eu brinco. Por quê? Porque pelas ladeiras, pelos becos de São Luís, né, eu aprendi a deslumbrar os horizontes da vida. Eu coloquei mestre em PhD em ladeiras porque eu aprendi a descer e subir a vida e observar essa perspectiva no próprio plano da horizontalidade e da verticalidade da cidade. E quando eu brinco com o OFM das Águas do Maranhão, que é uma tradição aos frades menores, eu estou querendo falar também um pouco do batismo espiritual, que é uma temática que me interessa, o batismo da água e o batismo da profundidade que as águas do Maranhão me deram. Mas eu não tenho o concurso natural, nunca tive interesse, desde cedo, desde a minha infância, apesar, no caso da academia, um tio-avô meu, o poeta Correia de Araújo, ser um dos 12 fundadores, e grandes amigos participarem, eu nunca tive interesse. Essa é a verdade. Não porque eu deslustre a academia ou porque eu tenha algo antagônico a ela, não. Mas porque é uma questão de índole. Eu sempre fui um homem mais solitário do que do grupo. Preocupa, como é que se relaciona solidão e amor? Amor e solidão são muito próximos. Não são juntos, não são separados. O amor sem solidão, ele não é amor.
A solidão é uma coisa natural entre um casal que se ama. Eles têm que ter um pouco de solidão até para poder se entender. O amor sem solidão é uma casa de janela aberta. Né? Poeta, como resposta política é ótimo. Eu quero falar do poeta solitário, não do casal solitário. O poeta solitário gosta do amor, evidentemente. O amor, todos nós amamos o amor e amamos o objeto do amor e queremos ser amados. Essa relação é uma relação muito rica porque nós, poeta, você é um poeta, você sabe que nós vivemos de desejo e de imaginação. E as mulheres povoam, né? O amor, o eros, em relação ao feminino, sempre foi uma relação muito grande dos poetas. Mas o amor não fica só nesse dia, vai no nível da amizade, vai no nível ágape da substancialidade espiritual, na questão dos amigos, né? Mas eu acho que o amor é uma coisa fundamental. Eu acho que amor e sabedoria são o caldo da vida. Sem isso, não há vida. Poeta, uma coisa, como é a sua relação com a religiosidade? Você responde no próximo bloco. Poeta, a pergunta foi, e o poeta em relação à religiosidade e Deus? Acho que Deus é a grande pergunta que todos nós temos e que vai se aumentando esse diálogo e esse monólogo interior a cada tempo que os anos vão passando. Eu tenho uma experiência grande com a religiosidade, mas confesso que os últimos anos da minha vida essa experiência se tornou mais espiritual, puramente espiritual. A religião foi ficando de lado e ficaram os valores da espiritualidade pura. Ao dizer isso, eu quero dizer o seguinte, nós passamos um instante em que, somente os poetas, que têm dificuldade de lidar com os dogmas, né? Nós chegamos a um instante em que só acreditamos aquilo que é sancionado pela nossa interioridade. E essa experiência da espiritualidade, ela se torna muito, a partir de determinado instante, pelo menos para mim, ela se tornou muito mais pura, ela se tornou mais forte e mais tranquila, no sentido de que eu fiquei num local, não de uma religião, mas num lugar onde as religiões possam se encontrar. Nesse lugar denominador comum, que seria um ponto Y ou Z, que é, na verdade, o lugar onde se encontra o bem, o belo, a verdade e a justiça. Eu acho que é esse ponto que hoje me interessa como representativo desse cruzamento, dessa teia que todas as religiões estão, tirando de lado, abstraindo de lado as questões religiosas, principalmente no tocante aquelas regras fundamentais de algumas religiões que acabam mais obscurecendo o valor espiritual do que clareando. A formalidade, o protocolo, isso e certas regras que colocam Deus como exclusivo de sua religião. Acho que Deus não é exclusivo, te deu uma religião. Deus, a exclusividade de Deus é o seu amor, e o seu amor é universal, é para todas as pessoas. Poeta, voltemos a essa grande festa que aconteceu recentemente. Além de reunir sua poesia, de se afirmar no Maranhão, já que você tem no Brasil mais afirmação do que no seu próprio estado, por que esse lançamento agora? Por que esse lançamento agora? Aos 60 anos, é um divisor de águas? Acho que sim, claro. A partir do momento que eu entrego tudo meu, junto, né? De certa maneira eu entrego a minha cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivo. Bom, está aqui o meu dízimo verbal. Eu passei a vida escrevendo, está aqui. Quem quiser ver, quem quiser procurar, quem quiser ler, está aqui. E ao mesmo tempo é uma satisfação interna no sentido de que, da minha fidelidade a um princípio espiritual, que é o princípio do verbo atuando em mim através da poesia, e no sentido de saber que eu cumpri, até o momento, a minha etapa da minha vida, me dedicando com labor, e com afeto e imensa dedicação ao verso. Qual é o seu plano futuro? Eu planejo, evidentemente, escrever alguns livros novos, né? Mas pretendo fazer uma antologia, 100 melhores poemas meus, os livros editados.
Quero fazer uma antologia de poemas sobre São Luís, possivelmente com álbum, ilustrado com fotos, e continuar a escrever. Eu gosto muito de poesia. A poesia sempre foi a minha grande sedução. Você escreve diariamente? Escrevo diariamente. Escrevo rotineiramente, tem uma hora de sentar e escrever? Não, a hora formal acabou há muitos anos. Sim. Pode ser a qualquer hora. E eu sou aquele homem que estou no cotidiano, mas eu anoto, eu continuo anotando. Você é um de rotinas, poeta? Tenho rotinas, mas desrotinizadas, no sentido que eu não tenho um horário de acordar, no sentido de que hoje posso dormir 9 horas da noite ou não dormir. Mas eu tenho a rotina no sentido de que, no caso da poesia, eu ando sempre com cadernetas e anoto as coisas que me interessam. Eu vou anotando, eu anoto e eu posso estar no meio de uma sauna, mas eu saio para anotar uma ideia. A poesia, evidentemente, ela está em tudo. Está num crime, está num assalto, está num beijo, está num passarinho que levantou o voo. Tudo isso lhe comove. No instante que comove, a nota vira poesia? Ou pode virar poesia? Sim, desde que transfigurado, porque o ato de observar um pássaro voar não é poético, mas não é poesia. É natural do pássaro. Por isso que no começo eu disse o homem que decodifica o mundo para que a gente o entenda. É isso? Nós temos que transfigurar isso. Eu acho que a poesia tem uma relação tão forte comigo. Eu tinha uma namorada que era muito engraçada, com muito senso de humor, e um dia eu cheguei em casa, eu sempre tive muito livro na cama, né? Ela arrumou os livros, fez uma arrumação como se fosse uma mulher, cobriu com lençol e quando eu cheguei tinha uma mulher deitada. Na verdade, a mulher, os livros deitados. E ela me disse, essa é a tua namorada. Então eu vi que nesse dia a poesia era uma concorrente para ela. E eu ri e, na verdade, compreendi a intenção dela porque a poesia rouba muito espaço. A disponibilidade de um poeta, já que ele se realiza muito no ato poético. Ao mesmo tempo, ele quer realizar o amor físico, o amor afetivo. Então a luta dele é tentar compatibilizar a temporalidade do verbo com a temporalidade do amor. Você escreve mais ou lê mais poesia? Eu já leio muito pouca poesia. Eu leio muito, ao mesmo tempo eu leio muito pouco no sentido de que a gente vai ficando mais velho e vai relendo mais os grandes poetas do que lendo poetas mais jovens. A não ser em casos específicos. Eu fiquei, há 6 meses atrás apenas, eu quebrei um tabu meu e, Qual? eu não sabia digitar. Eu não tinha relação com a informática. Com o computador? Isso. A vida inteira eu escrevi com máquina, depois à mão, e depois fiquei só na mão. E aprendi a digitar, 6 meses, há 5 meses entrei no Facebook. E para mim foi muito legal, porque contra... Quer dizer que o poeta está, enfim, no século XXI. Mas muito bom, porque eu descobri 5 grandes poetas que não estão em nenhum jornal, não estão em nenhum livro, e que são meus amigos hoje, e que estão uma obra fundamental. Maranhenses? Não. Um deles se tornou conhecido como ator. Está num filme chamado O Som ao Redor, chamado Valdemar Solha. É um grande ator, é um dos filmes mais badalados do mundo hoje. Outro é um pernambucano chamado Everardo Norões. E o outro é um grande poeta de São Paulo, que não é conhecido de São Paulo, na terra dele, chamado Luiz Augusto Contador Borges. Mas tem muitos. Estou citando só 3 exemplos. Isso já é efeito do Facebook. Do Facebook. Então, para mim foi interessante. Eu tenho muitos escritores amigos, muitos artistas, cantoras, claro, muitos amigos que não têm nada a ver com arte também, mas me permitiu ver grandes poetas fora da mídia social, onde eles não estão, né? Como muitos. Hoje o movimento... Você acha isso uma injustiça, essa ausência da mídia social? Acho que a crítica brasileira, de uma maneira geral, não sei se é a crítica universal, ela ficou anacrônica para o exercício crítico. Se você pegar em relação à poesia, em relação à música popular, você vai ver que circulam muito mais os valores antigos do que os valores jovens. É um olhar antigo, um certo saudosismo, e eles não conseguem perceber com os olhares mais jovens, gerações mais novas. Talvez não seja porque as gerações mais novas não satisfazem o poeta. Não, eu acho que...
Vou dar um exemplo, Zé Cabaleiro, que é Maranhão, né? Se você pegar, por exemplo, na área da música, vamos ficar na música, o Zé Cabaleiro, maranhense, o Lenine, pernambucano, o Chico César, paraibano, mais alguns 6, 7 nomes, são muito poucos, né? Que são bem divulgados pela mídia nacional. O resto são todos compositores antigos, de 70, 80 anos. Eu acho que falta um olhar crítico mais apurado para ver o valor das novas gerações em todas as artes, à exceção das artes plásticas, que permite que grandes artistas como Tiago Martins, que é do Maranhão, filho do Rogério Martins, Sim. morando em São Luís, ter exposições na Alemanha, na Austrália, porque eles têm uma estrutura não só crítica, mas empresarial, que permite essa disponibilidade. Poeta, tem alguma coisa que... Tem. O que lhe desagrada mais em São Luís? Eu acho que, não a mim, eu acho que todo mundo reclama, é a questão, como o próprio maranhense trata São Luís, o próprio ludovicense. Eu acho que nós somos todos muito críticos de nossa cidade e cobramos o que ela não pode dar. E fazemos muito pouco por ela. E fazemos muito pouco por ela. Eu acho que, na verdade, isso é que eu mais observo. Eu não percebo esse sentimento em relação ao cearense, ao paraense, ao carioca, ao paulista. Eu acho que nós somos muito implacáveis. Falta amor? Eu acho que é uma falta de amor na cidade. Que outro termo seria falta de bairrismo? Não, eu acho que é amor. Bairrismo eu acho uma tolice. Eu acho que amor é fundamental, mas bairrismo não. É porque, por exemplo, o baiano só olha o próprio umbigo, o cearense também. Mas eles amam também. A cidade deles. Amam a cidade. Né? O maranhense falta esse amor. Eu não percebo isso em nenhuma classe social. Eu não percebo. Raras pessoas, na verdade, eu vejo, você sabe disso, pelo ludovicense também, né? Eu vejo essa percepção afetiva em relação à cidade. O que eu percebo é um exercício crítico, permanente, irônico e implacável contra a cidade de São Luís. Nem o fato de ser patrimônio cultural da humanidade parece que tocou na vaidade do maranhense. Eu acho que não tocou nem na sensibilidade pública. Os prédios continuam caindo, os prédios continuam ruindo, os turistas vêm para cá e reclamam a nós que somos da cidade, permanentemente, nós que somos da cidade. Por que não restaura esse prédio? Por que esse prédio caiu? Está para ser necessário o Requiem para São Luís, uma canção fúnebre para São Luís. Vem do todo, vem de todos os lados isso. Não podemos culpar só o governo. Eu acho que também a cidade... O governo, o povo e todo mundo. Eu acho que ele não olha a cidade com o carinho que ela devia ser olhada. E o povo não ajuda da forma que deveria ajudar. Eu acho que a partir do momento que ele olhasse ela com mais amor, ele ajudaria a solucionar ou a tentar buscar soluções mais verdadeiras e mais reais para a comunidade. O que mais lhe encanta em São Luís? Eu gosto do ar da cidade pequena, da cidade histórica, da cidade bucólica. Eu gosto do mar, eu gosto da sedução de morar numa cidade que tem um inconsciente poético muito forte, que vem de Gonçalves Dias, que de Sousanda, que vem de Maranhão Sobrinho, que vem dos grandes poetas contemporâneos, do Tribus, que era um grande poeta, do Chagas, né? Do Goulart, que é mais maranhense fora de que aqui, na verdade, que nasceu aqui, passou 20 anos e foi embora. Eu gosto. Mas gosto também dessa nossa maneira de ser, que é uma maneira, de certa maneira, poética, de certa maneira irônica, de certa maneira crítica, gozadora, mas que nos permite um exercício de ser e estar no mundo extremamente afável. A única coisa que eu questiono é essa falta, esse excesso de crítica em relação à cidade. Poeta, infelizmente nosso tempo está esgotado, eu ficaria aqui mais 3 ou 4 programas conversando com o senhor, mas TV é TV, as câmeras são suas e fale para a sua cidade. Bom, eu tenho muita alegria de ser ludovicense. Eu me sinto muito honrado em nascer numa cidade que tem uma relação profunda e umbilical com a poesia e fico muito gratificado de estar aqui respondendo essas questões sobre poesia, amor e São Luís. Poeta, muito obrigado. O programa é seu, disponha, fique à vontade, venha quantas vezes quiser. Muito obrigado. E fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite e até uma outra oportunidade. Entrevista cara a cara.
verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.